Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um comparativo, é um pouco diferente, mas sobre esses dois fones que são os melhores fones que eu estou hoje aqui em casa. Basicamente vai ser sobre o HD 6XX, que é uma parceria entre a Drop e a Sennheiser, e a Refinement Sandara. Vamos começar pela diferença dos tipos de headphones que a gente vai estar falando aqui. O HD 6XX ele vai ser com um único driver dinâmico por lado, então ele é open back e ao mesmo tempo ele é com um driver dinâmico por lado. Já o Sandara, ele é open back também, ele é todo vazado na parte do fundo, e só que a diferença da tecnologia que ele vai estar utilizando vai ser um planar magnético. Então as formas como que os dois fones são, que vão ter os drivers, eles são diferentes. Então essa é a primeira diferença entre eles. Relacionado à parte de acabamento, vamos falar primeiro sobre o Sennheiser. Ele é todo feito de plástico, só a parte aqui da extensão do headband que ele é de metal, mas ao mesmo tempo ele passa muita confiança. Então ele é muito bonito pelo estilo dele que ele tem. Ele é todo um azul escuro e ele passa muita solidez, apesar de ser de plástico. Então é um fone que ele apresenta muita segurança nele. Já o Refinement Sandara, ele é basicamente todo metal, é totalmente ao contrário do Sennheiser, só que ao mesmo tempo ele não passa tanta segurança quanto o Sennheiser. É logicamente que provavelmente ele não vai quebrar tão facilmente, nem nada do tipo, mas tem algumas coisas que acabam incomodando. Por exemplo, a primeira vez que você já abre, já expande ele nesse tamanho, nessa parte para deixar ele fit na sua cabeça, e ele acaba raspando a parte interna. Então na parte interna ele já deixa algumas marcas. E isso incomoda, porque você paga relativamente caro por um fone, são $350 no Refinement Sandara, para você, na primeira vez que você abrir, você já deixar uma marca nele. Então essa é a parte que não é interessante dele. No demais, é tudo de metal, ele também passa uma segurança, ele não passa, não dá para saber achar que ele vai quebrar, uma coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo, pelo valor dele, espera-se que ele fosse um pouco melhor nessa questão dessa qualidade dele. Entrando então na parte do conforto. Na parte do conforto, os dois são muito bons, eles dividem mais, distribuem bastante bem o peso, tanto nessa parte de couro dele, essa parte do refinamento que é um pouco diferente do Sennheiser, só que ao mesmo tempo o Sandara é um pouco mais pesado. Então, mas ele não incomoda, você pode passar ele o dia todo ali ouvindo ele também, que você não vai ter problema com essa questão do peso. Só que o Sennheiser, você esquece que está com ele na cabeça. Então, às vezes você coloca ele ali, você vai ouvindo suas músicas, vai trabalhando, e ele basicamente você esquece que está com ele por causa do peso dele, principalmente, mas essa distribuição desse peso entre eles e tudo mais. Acho que ele acaba sendo muito mais confortável do que o Sandara. Falando um pouco sobre a questão de beleza, digamos, deles, eu acho que o Sennheiser ele fica bem mais discreto. Então, quando você coloca ele tudo, ele não fica tão chamativo nem nada. E isso acaba me agradando um pouco mais do que o Sandara. Apesar de o Sandara não ser tão estranho, mas essa headband de metal acaba às vezes sendo particularmente um pouco diferente ali. Então, se você for usar só em casa, justamente por ele ser open back ali e ele acabar, as pessoas que estão ao seu redor acabar ouvindo o que você também está ouvindo, ele é aconselhável para você usar em casa, mas se você for usar em um lugar mais aberto ou com outras pessoas, talvez o Sandara chame mais atenção. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma questão de gosto ali. Eu prefiro muito mais o estilo do Sennheiser do que do Sandara. Entrando na parte do som, eu vou dar um review geral, depois eu entro especificamente em cada um dos pontos ali. Qual que é a diferença entre eles? O Sandara ele é extremamente detalhado, ele é bem nítido, ele deixa os instrumentos muito mais separados, a parte de como se fosse um arejamento entre os instrumentos, você consegue saber exatamente qual instrumento está sendo tocado. Diferente um pouco do Sennheiser, que ele tem aquele véu do Sennheiser que ele dá uma abafada, como se fosse ali em todos os instrumentos. Ao mesmo tempo, ele é muito mais controlado, então são pontos bem diferentes. Eu vou entrar um pouco em cada um dos graves, médios e agudos para explicar em que ponto que isso acaba influenciando. Os dois, eu acredito que vão precisar de amplificação. Acredito não, vão precisar porque realmente eles têm as suas diferenças aqui, mas que acabam pedindo uma amplificação um pouco melhor. O Sandara, ele tem a parte de impedância relativamente ok, você vai conseguir tocar ele sem problemas, só que a sensibilidade dele é muito baixa, são 94 decibéis. Isso faz com que você precise de um amplificador, ou você vai ter que colocar um som muito alto para você conseguir ouvir e tirar
ali uma certa qualidade dele. Já no Sennheiser, ele é o contrário. Ele tem a parte de sensibilidade dele acima de 100 decibéis, 104 decibéis se eu não me engano, e isso faz com que ele seja relativamente fácil para ficar olhando só para a questão da parte de sensibilidade. Porém, ele tem 300 ohms de impedância. Isso faz com que, exatamente igual ao Sandara, ele seja preciso você colocar ele no amplificador para você conseguir tocar ele e extrair o máximo dele. Tá? Então esses 300 ohms de impedância faz com que ele seja difícil de ser tocado direto de um celular ou de um computador. Entrando então um pouco agora direto na parte dos graves. Qual que é a diferença deles? O Sennheiser, ele tem os graves bem mais para frente do que o do Sandara, só que assim, o Sennheiser, para ele ter esses graves um pouco mais encorpados, um pouco mais cheios, ele precisa ser tocado através de um amplificador. Principalmente se for um tubo. Se for tubo ali, então, ele vai estar bem mais para frente, ele vai ficar bem mais cheio, mais encorpado. Tá? Ele é bem definido, bem claro, e ele fica bem interessante mesmo no Sennheiser. Já no Sandara, o que acontece? Os graves dele são bem para trás, bem recuados, principalmente nos subgraves dele. Ele basicamente são bem recuados mesmo. Só que ao mesmo tempo eles são bem rápidos, bem detalhados. Acho que o fone como um todo ele é bem detalhado, mas na parte dos graves eles são bem detalhados ali, são bem gostosos de ouvir. Se você não for aquela pessoa que gosta muito de graves, esses graves aqui eles são sensacionais. Então, pra mim, apesar dele ser um pouco mais retraído, digamos, ele não ser tão encorpado nem nada, e eu ainda prefiro os graves do Sandara do que do Sennheiser. Entrando na parte dos médios, os médios o que acontece? Os Sennheisers, essa linha de 600 Sennheiser, o AD600, 660, 650, eles são muito bons. Então, como esse 6XX basicamente é uma cópia do 650 com alguns ajustes, ele tem os médios muito para frente, muito sedosos, muito claros também, são sensacionais. São os melhores, acho que o meu ponto mais forte do Sennheiser é a questão dos médios, principalmente quando eles são relacionados à voz. Então, se você relacionar ele à voz, a partir de voz feminina principalmente, eles ficam muito bons e muito controlados dentro do Sennheiser. Já na parte do Sandara, os médios também são sensacionais, eles são muito bons, logicamente que são bem diferentes um dos outros aqui. Qual que é a diferença principal para mim? A definição e a nitidez no Sandara é muito maior. Então, ao mesmo tempo que você tem os médios ali bem para frente, tudo, eles são bem detalhados, você consegue separar os instrumentos, eles são arejados, parece que você tem um ar entre os instrumentos, então fica muito mais claro. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o Sennheiser ele é muito bom na parte dos médios. Então, é um dos principais pontos fortes ali do Sennheiser é a questão dos médios, realmente. Entrando agora na parte dos agudos, o que acontece? Os agudos do Sennheiser eles são bem para frente, bem presentes, só que eles são muito bem controlados, então eles são muito bons. Porque ao mesmo tempo que ele está presente, está bem definido, está claro na música, ele ainda não vai te incomodar em nenhum momento. Talvez até pelo, digamos, aquele véu da Sennheiser que ele dá uma segurada em todos os tons ali, mas ao mesmo tempo os agudos deles não vão te machucar em nenhum momento. Já no Sandara eles são bem para frente, são bem detalhados, bem definidos, bem rápidos, só que ao mesmo tempo, dependendo da música que você ouve, às vezes ele vai te dar uma cutucada ali, porque ele vai ser muito alto, ele vai ser meio estridente ali. É raro acontecer? Mas ao mesmo tempo acontece. Tá? Então não dá para fugir disso. Se comparar os dois aqui, como o Sennheiser ele é muito controlado nessa região, eu acho que ele leva uma grande vantagem na questão dos agudos também. Vamos entrar agora na parte da conclusão. O que eu diria se eu tivesse que indicar um desses dois fones aqui para alguém? O Sennheiser, especificamente, ele é um fone que é muito difícil você errar quando você vai indicar para alguém, principalmente se ele está entrando agora no meio jovem. Por quê? Basicamente todas as frequências deles, os médios, graves e agudos, eles são muito bem feitos. Então os graves, se você tiver ele bem amplificado, eles vão estar aí para frente, ele vai ser muito interessante. Os médios são espetaculares, não tem nem o que falar, muito sedosos, muito musicais, então já vale muito a pena só por causa deles. E a parte dos agudos são muito bem controlados. Então, assim, dificilmente você vai conseguir errar uma pessoa que fale, que ouça ele e que não goste do Sennheiser. Em contrapartida, na parte do Sandara, eu acho que é um pouco diferente. Aqui eu acho que é uma pessoa que gosta muito mais de detalhes, ouvir muitos instrumentos separados. Então, de repente você ouve música clássica, jazz, e quer ouvir algo bem separado, bem detalhado, talvez esse seja o fone ideal. Tem que ter muito em mente a questão de
que às vezes nos agudos pode incomodar um pouco, acho que pelo menos para mim. Não, eu não consigo usar tanto tempo ele quanto conseguiria usar um Sennheiser, mas ao mesmo tempo eu acho que ele já é um passo à frente no meu ponto de vista. São bem diferentes, acho que o perfil de cada um desses fones. Para mim, no meu ponto de vista, naquilo que eu gosto de ouvir tipo música detalhada, tudo rápido, tudo bem feito. Então, para mim, a minha preferência no caso é o Sandaro. Tá? Eu prefiro a questão de detalhamento, até os médios dele, eles são bem detalhados, é algo que eu gosto bastante, é algo que não me incomoda muito a parte dos agudos dele, e ele me impressionou bastante. Então essa acho que foi a maior diferença. Para mim o Sennheiser ele foi um fone muito bom, muito sensacional, só que ao mesmo tempo ele não me impressionou como o Sandaro me impressionou desde a primeira vez que eu ouvi ele. Pessoal, era o que continha. Se vocês quiserem ver mais reviews e comparações de fones de ouvido, segue o canal que eu vou estar postando semanalmente para vocês. Um abraço e até a próxima.